Hoje vai ser um workshop aqui de criação de metas, que eu preparei aqui para vocês. Algo bem prático para a gente fazer, colocar a mão na massa mesmo. Quem ainda não pegou um caderno, ou até mesmo está com um computador aí para escrever, quem não tem um lugar para escrever, para anotar, eu quero que agora você pega rapidinho, um minutinho, vai lá pegar, porque eu quero que vocês tenham em mãos, tá? Então, tenham em mãos aí ou o computador que você vai anotar, ou o caderninho. Quem não separou nada, tá? Talvez em algum lugar que não tenha, vê no bloco de notas, né? No bloco de notas do celular, vê aí onde fica o bloco de notas do seu celular, porque também é um lugar que você pode criar, né, e disponibilizar aí as suas metas, tá bom? Então, um lugar de fácil acesso. Então, quem tem familiaridade com caderninho, pode fazer no caderninho, quem não tem e gosta de computador, vai fazer no computador, quem usa celular, vai fazer o celular, né? Não importa onde você vai fazer, nem que seja aí no papel de pão, faça aí a criação das suas metas, e eu vou compartilhando aqui com vocês como é que eu faço, tá? Então, oficialmente, boa noite. A Cris falou que é a Mari. Então seja bem-vinda, Mari. Saudades. Gente, fique à vontade. Quem puder abrir a câmera, abra. Quem não puder, não precisa abrir. A Mari aqui é minha aluna aí de longas datas, mas eu quero que vocês participem aqui comigo. Então, é algo prático que eu quero que vocês façam, assim como funciona para mim, vai funcionar para vocês, né? Então, começando aqui, hoje é um workshop de criação de metas do ano de 2026, mas isso aqui serve para a vida, para metas de qualquer ano. E eu quero que vocês aprendam a criar metas do jeito certo e pare de abandonar os sonhos de vocês no meio do caminho, porque eu sei que tem muita gente que começa o ano criando metas, criando objetivos, mas no final do ano vem as frustrações que não realizam nada. E eu quero que vocês anotem essa frase, que 2026 será o melhor ano da sua vida. Então, no caderninho ou no bloco de notas que vocês separaram aí, coloque assim: 2026 será o melhor ano da minha vida. Então, coloque em primeira pessoa. Aqui eu coloquei sua vida, mas aí no caderninho de vocês, vocês colocam da minha vida. Né? E quem me conhece sabe que eu sempre trago aqui algum versículo bíblico para consolidar o nosso entendimento, porque a primeira pessoa que quer que nós tenhamos muita prosperidade é Deus. E é importante a gente apresentar os nossos planos, nossos sonhos, nossos objetivos a Ele, né? Então, a minha prima aqui, seja bem-vinda. Estou vendo agora você aparecer aqui para mim na câmera. Quanto tempo? Seja bem-vinda. Então, tem um versículo que diz assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Então, assim, tem os nossos objetivos, nossos sonhos, mas a gente também tem os planos de Deus, os sonhos de Deus. Então, sempre que você fizer qualquer plano, qualquer meta, qualquer objetivo, apresente a Deus, peça forças para você continuar, para você seguir, para você não parar no meio do caminho e você conseguir realizar, né, todos esses sonhos, todos os planos que você construir, todos os objetivos, porque ele é a primeira pessoa que quer que você prospere. E agora eu quero começar também fazendo uma pergunta para vocês, né? Quantas metas você já planejou e não alcançou? Até eu conhecer esse passo a passo que eu vou trazer para vocês hoje de criação de metas, eu nem sabia o que era criar uma meta. Tá? Então, eu nem sabia para que criava uma meta, se existia meta, eu achava que era para quem tinha muito dinheiro ou para empresa, só empresa que criava meta. Então, eu era perdida nesse conhecimento que eu não tinha, né? Então, durante muitos anos, eu não sabia o que era uma meta, nem muito menos por que eu iria criar, né, uma meta. Então, aqui, quantas metas a gente já planejou e não alcançou? Né? Tem metas de todos os tipos. Tem metas, por exemplo, eu quero emagrecer esse ano, eu quero comer mais saudável, eu quero guardar dinheiro, eu quero comprar casa, eu quero comprar carro. Tem diversos tipos de metas que a gente sempre
faz, e muitas delas a gente não realiza. Então, eu até conhecer isso, eu vivia com as minhas metas, eu falo que no sonho, só sonhava com as minhas metas e fazia aquelas promessas de virada do ano, né, gente? Quem aqui já fez promessas de virada de ano? Me falem aí, ou levante a mão, ou escreva aqui no chat. Quem já fez? Que vai melhorar alguma coisa no início do ano. Eu já fiz várias, tá, gente? Sou uma pessoa que eu já fiz várias, e muitas delas eu não realizava, porque eu fazia ali na emoção, né? A Quitéria deu um joinha aqui, a Cris também, eu já fiz muitos aqui, que é a Mari, né? A Mari também. Então, assim, a gente faz na emoção, mas depois o ano passa, os meses passam e as metas vão se passando sem a gente concluir, sem a gente realizar. Mas nós temos muitos objetivos. Então, você tem muitos objetivos, tem muitos sonhos, tem muitas metas que vocês querem aqui alcançar. Mas o porquê que você não consegue alcançar as suas metas? Por que a gente não consegue alcançar as nossas metas? Nós não conseguimos alcançar as nossas metas, por quê? Porque nós simplesmente falamos daquela meta, mas não temos um passo a passo, um plano de ação, que a gente cria a meta, a gente acompanha a meta até ela se tornar realidade. Tem metas que você vai fazer o quê? Vão ser de curto prazo, metas de 3 meses, metas que você vai alcançar de 6 meses, meta que você vai alcançar de 1 ano, mas tem metas maiores, tem metas de 2 anos, de 3 anos, por exemplo. Quando eu fiz minha meta, que eu até coloquei nos meus stories hoje do Instagram, minha meta de viajar para os Estados Unidos foi uma meta de 2 anos, então eu tive que seguir um plano de 2 anos até realizar essa meta. Então a gente tem que ter também o quê? Constância. Então, por que a gente não consegue realizar? Porque a gente não quer seguir um plano, a gente para no meio do caminho, ou quando fica muito difícil, nós temos a tendência, como ser humano, de desistir das coisas na nossa dificuldade. Então, eu quero ensinar para vocês aqui hoje um passo a passo para vocês não desistirem na primeira dificuldade, mas vocês seguirem até se concretizar, alcançar. E eu quero que vocês criem um compromisso comigo. Vocês vão criar as metas de vocês, quando vocês realizarem as metas, vocês vão lá no Instagram, vão postar um stories falando que realizou aquela meta porque você seguiu um plano. Porque a gente precisa comemorar também as nossas metas. Não é só a gente planejar e realizar e achar que foi fácil, porque não é fácil, mas é possível, eu quero trazer para vocês. A Vânia colocou, fiz antes do ano e mesmo assim não realizei. Então, por quê? Porque não teve um plano a seguir. Você falou só, mas os meses, o dia a dia, principalmente, né, às vezes, de nós mulheres que temos muita coisa a fazer, vai nos consumindo e nós vamos esquecendo das nossas metas, dos nossos objetivos, tá bom? E o que nos impede de alcançar esses objetivos, essas metas? Primeiro, a procrastinação. Por que a procrastinação? Porque nós começamos a fazer alguma coisa nova e o nosso cérebro ele não quer que a gente faça coisa nova, porque ele quer que você mantenha a mesma rotina do mesmo jeito. Quer ver uma coisa que para algumas pessoas é muito difícil? Mudar a rotina para acordar cedo. Se a pessoa não é acostumada a acordar cedo, é muito difícil para ela mudar a rotina para acordar cedo. Por quê? Porque ela está acostumada, o corpo dela, o cérebro dela está acostumada a ela acordar tarde. E aí, o que ela vai fazer? O cérebro dela vai trazer para ela, não, fica mais um pouquinho na cama, só um pouquinho mais, depois você faz isso, deixa para amanhã, deixa para depois de amanhã. Gente, eu quero saber aqui quem nunca procrastinou, porque eu já procrastinei bastante com os meus objetivos, que nem, por exemplo, fazer atividade física, que é uma outra meta de diversas pessoas, principalmente no início do ano. No início do ano, gente, a academia está cheia, tudo está cheio nesse quesito de atividade física. Mas passa ali do meio do ano, já vai diminuir a quantidade de pessoas. Por quê? Muitas pessoas vão na empolgação e depois desistem. Por quê? Porque às vezes querem fazer algo muito impactante da noite para o dia. Por exemplo, você não acorda cedo,
Aí você coloca que a partir de amanhã você vai acordar às 5 horas da manhã. Não, se você acorda às 7, coloca que você vai passar a acordar às 6h30, só meia hora antes. Esse é o segredo das metas, de você vencer a procrastinação. É você não mudar a tua rotina drasticamente, você dar um passinho de cada vez até você alcançar o objetivo. Então, se você, nesse exemplo que eu dei de acordar mais cedo, comece colocando para 6h30, meia hora antes. Quando você conseguir cumprir a sua meta de acordar às 6h30, você passa para 6. E assim você vai até chegar naquele objetivo de 5 horas da manhã. Por exemplo, guardar dinheiro, né? Muitas pessoas não guardam dinheiro por quê? Porque falam que se guardar pouco não vai dar para nada. Mas com a maioria dos meus alunos, eu começo um plano guardando um pouquinho. Começa guardando R$ 10. Quando você conseguir guardar 10 e você vê que já vai ter um retorno financeiro em cima dos 10, aí você vai começar a guardar os 20. Você vai começar a guardar os 50, os 60, os 70, os 80, e aí você vai alcançando os seus objetivos aos poucos. Eu chamo de mini metas, né? Mini ações para vocês alcançarem as metas. O segundo fator que te impede de você alcançar suas metas é o quê? O medo de arriscar, o medo de fazer algo novo, né? Por exemplo, se você não guarda nem R$ 1 hoje, mas você quer fazer uma viagem no final do ano de 2026, você precisa todos os meses ir lá e talvez cortar alguma coisa, reduzir alguma coisa, e às vezes isso te gera medo, te gera uma dor de fazer aquilo. Mas você precisa. Qual é o teu objetivo? Viajar. E aí você volta no objetivo de viajar. E aquela meta, ela vai te assustar no início, né? Por exemplo, se você nunca investiu, a maioria dos meus alunos tem esse medo, né? Quando se organizam e vê um dinheiro sobrar. Ele nunca investiu. É natural ele ter medo de arriscar com o investimento. Mas a partir do conhecimento que você vai ter com o investimento, o que acontece? Você passa a ter mais segurança, né? Eu vou dar um exemplo aqui de um casal que eu atendo na consultoria individual. O esposo já tinha já tinha perdido esse medo de arriscar. Por quê? Porque ele tinha buscado conhecimento. Lu, boa noite, seja bem-vinda. E aí a esposa, quando começou a consultoria comigo, ela tinha muito medo de investir, porque ela não tinha conhecimento, ela achava que o dinheiro dela iria sumir, que o dinheiro dela iria desaparecer. Mas, agora que eles já estão finalizando a consultoria comigo 3 meses depois, ela falou que a melhor coisa que ela está fazendo hoje é separar as caixinhas do investimento delas, reservas que eles precisam ali, né, na vida financeira deles. Mas antes, por que ela tinha medo? Porque não tinha conhecimento. Então, se você tem medo de alguma coisa que você quer alcançar, busque mais conhecimento. Por exemplo, tem pessoas que têm medo de viajar para fora do Brasil, mas é algum objetivo que ela quer alcançar. Então, procure conhecimento. O que você precisa fazer? Precisa estudar o idioma daquele país, né? Tem o exemplo da minha aluna Márcia, que hoje mora na Espanha, mas antes ela tinha muito medo de viajar de avião, por exemplo. Mas ela queria conhecer Paris, era o sonho dela, e ela teve que trabalhar esse medo, né? Teve que trabalhar para poder alcançar esse objetivo. Falta de conhecimento, que é o que eu já trouxe aqui, né? Falta de conhecimento. Quando você não tem conhecimento, vai trazer o medo, vai te paralisar, você não vai lutar pelo teu sonho, pelo teu objetivo. Então, eu sempre trago aqui muito conhecimento nas minhas aulas, no meu canal do YouTube, nos meus livros, nos meus cursos, no meu Instagram, sempre vai ter muito conhecimento. Então, busque conhecimento para que você não trave o seu sonho, não trave a sua meta, que vai ser um fator fundamental. Gente, e agora, eu quero trazer para vocês assim, ó, onde é que eu faço minhas metas? Eu sempre falo, faça nem que seja no papel de pão, mas faça. Então, existem aplicativos, existem quadro de metas, eu já usei o Trello, que se vocês quiserem anotar aí, é um painel que você cria meta, tem um aplicativo também que chama Trello, Trello, vou escrever aqui no site, se vocês quiserem depois da aula, é claro, né, pesquisar, também dá para fazer, dá para você usar aqui, eu até coloquei uma folha aqui que eu vou escrever depois aqui para vocês,
usar uma folha de papel e depois você pegar isso aqui e pendurar em algum lugar da sua casa, mas é claro que eu sempre oriento os meus alunos, gente. Se for quadro de metas, quadro de sonhos também, que é legal de fazer no início do ano, não deixe um lugar visível para os outros, deixe um lugar visível para vocês. Por exemplo, na porta, dentro da porta do seu guarda-roupa, que só você abre ali aquela porta, dentro do seu quarto, que só você, e para quem é casado, o esposo, tem acesso, porque não necessariamente a gente precisa compartilhar os nossos planos, nosso projeto com todo mundo, tá? Então, se você fizer em papel, deixe um lugar reservado mais para vocês, tá? Você também pode fazer no computador, no Excel, no Word, não importa o lugar. Só que eu quero que vocês criem e deixem um lugar que sempre vocês possam acompanhar, tá bom? Eu vou falar aqui depois sobre isso, sobre o acompanhamento mais um pouco no detalhe, mas assim, crie uma agenda que vocês possam fazer isso. Por exemplo, eu criei o meu quadro de metas, e aí eu deixo ele como plano de fundo do computador, do meu celular ali, né? Assim como você deixa uma foto, sabe, como plano de fundo do seu celular, você pode deixar o seu quadro de metas. E a cada 2 meses, eu sento comigo mesma para dar uma olhada de como estão as minhas metas. Se eu estou longe, se eu estou perto, se eu estou alcançando, isso para o meu quadro de metas. Mas eu vou trazer exemplos de metas aqui, que dependendo das ações que vocês fazem, vão ter que fazer ações mensais, tá bom? Para que essa meta aconteça. Mas é no mínimo a cada 2 meses. Porque qual é um fator que faz as pessoas não realizarem as metas? A falta de acompanhamento. Então, se você não acompanha as suas metas, dificilmente você vai realizar. Porque se você não acompanha, como é que você vai ter as ações para você saber? Eu estou perto, eu estou longe, preciso melhorar isso, não fiz isso até agora, mas posso fazer até o final do ano. Então, janeiro, ele é um mês ótimo para a gente criar as metas. Mas não adianta nada vocês criarem as metas hoje comigo, dia 13/1, e depois, durante o ano todo, vocês esquecerem as metas lá em alguma gaveta, esquecer no computador que vocês fizeram, né? Porque vocês não vão ter ações durante o ano para vocês realizarem essas metas, tá bom? E agora, como eu falei, papel e caneta na mão para vocês criarem o passo a passo de vocês. E agora eu quero que vocês comecem a fazer na prática mesmo, tá, gente? Então, eu vou fazer aqui um papel para ficar mais fácil para vocês fazerem, mas vocês podem fazer em qualquer lugar, tá bom? Podem fazer no caderninho de vocês aí. E aí eu quero que vocês escrevam aqui, vocês podem escolher todas as áreas, tá? Mas como esse workshop a gente tem um tempo limitado, eu quero que vocês escolham 3 áreas da vida de vocês que você vai criar uma meta, tá bom? Então, nesse caso aqui, eu vou escrever que eu vou criar uma meta da vida financeira para mim, e aí vocês escrevam aí. Eu vou criar uma meta de lazer e qualidade de vida. E eu também vou criar uma meta aqui de saúde. Então, eu escolhi só 3, mas depois aí na casa de vocês, por isso que é importante que vocês anotem, tire print aqui de tela também no celular, vocês podem escolher mais áreas. Porém, aqui eu tenho uma chave para vocês. Se você nunca criou metas antes, não acompanhou, eu não recomendo que você faça um monte de metas. Lembra do que eu falei hoje no início da aula? Comece aos poucos. Então, por isso que eu estou pedindo para vocês escolherem só 3. Mas, depois, se vocês quiserem criar um pouco mais, vocês podem escrever mais metas aí, espiritual, relacionamentos. Então, eu separei algumas áreas aqui para dar direcionamento para vocês criarem os objetivos de vocês, tá bom? Mas vocês podem colocar mais coisas que não estão aqui, né? Metas, por exemplo, de comprar casa, comprar carro, vocês podem colocar também. Mas esse é um guia que eu uso olhando primeiro qual pilar da minha vida que eu preciso melhorar.
E em cima disso nós vamos criar metas. Então eu escolhi vida financeira, lazer e saúde. E aí agora eu quero saber de vocês. Quem já escolheu aí a meta? Aqui as 3 áreas, que aqui, como eu comentei, é prático. E quem já tem alguma meta criada aí vai identificar em qual área que ela está. Esse é o primeiro passo, definir qual área que você vai criar essa meta, tá bom? Então eu vou criar uma meta da área financeira, uma meta da área de lazer e uma meta da área da saúde, que eu deixei anotado aqui, tá bom? E aí nós vamos para o segundo passo aqui da criação da meta, para definir essa meta do jeito certo. Então, eu coloquei aqui a meta da vida financeira. Então, o que eu preciso agora definir? Eu faço sempre essas 3 perguntas, tá, gente? Qualquer meta que vocês criarem, vocês vão usar essas 3 perguntas. Primeira, o que eu quero alcançar com essa meta? Que aqui seria aquele objetivo. Até quando eu quero alcançar essa meta? E o porquê que eu quero alcançar essa meta? Tá bom? Então, essas 3 perguntas têm que ficar aí no caderninho de vocês, meta nova que vocês forem criar, vocês fazerem essas 3 perguntas. O que eu quero, até quando eu quero e por que eu quero essa meta. Isso é bem importante vocês terem essa consciência para ficar mais fácil, para ficar mais simples vocês alcançarem as metas de vocês. Por quê? Porque muita gente vai esquecer do porquê. Por que você quer criar a meta? Ah, eu quero, exemplo, né, de emagrecer. Ah, por que eu quero emagrecer? Até quando que eu quero? Preciso ter um tempo. Ah, eu quero guardar dinheiro. Para que eu quero guardar dinheiro? Eu sempre falo para os meus alunos: ninguém guarda dinheiro por guardar. Você precisa ter um motivo para você guardar dinheiro. Você precisa ter um objetivo para guardar dinheiro. Eu vou guardar dinheiro para minha viagem, eu vou guardar dinheiro para eu comprar isso, eu vou guardar dinheiro para ter uma segurança, uma reserva financeira, né? Eu vou guardar dinheiro porque eu quero comprar minha casa, eu vou guardar dinheiro porque eu quero comprar meu carro. Então, tem que ter um motivo para você guardar dinheiro. Né? Não pode ser de qualquer jeito, não pode ser de qualquer maneira. Então, eu quero que vocês sempre coloquem o porquê da meta de vocês. Esse é o segundo passo. E agora, o terceiro passo, eu fiz aqui já um exemplo para vocês. Lembra que eu escolhi aqui minhas metas financeiras? E aí, aqui, ó, é o que eu já acabei de falar. Olha isso. Um exemplo de uma meta. Eu quero guardar dinheiro. Por quê? Para quê? Até quando? Não é uma meta. Eu quero guardar dinheiro, não é uma meta. Coloque isso na cabeça de vocês, tá bom? Como é uma meta da forma correta? Eu vou guardar, lembra, o objetivo, 10 mil, até quando? Lembra? Até dezembro. Valor, quanto e até quando? Por que eu vou guardar? Para ter segurança e parar de viver no aperto. Então, quando você colocou aí a sua meta, você vai seguir essa estrutura. Vou comprar, por exemplo, um carro. Vou comprar um carro. Qual o valor do carro? Vou comprar um carro de 30 mil reais. Até quando? Até dezembro. Por que eu vou comprar um carro? Aí é óbvio, para andar de carro. Não é só isso. Você vai comprar um carro porque você quer curtir um lazer com a sua família. Você quer comprar um carro porque você quer, em algum momento, que o seu filho ficar doente, alguém ficar doente, você poder levá-lo no médico. Você quer comprar um carro porque você quer fazer passeios com a sua família, você quer fazer viagens, você que talvez quer trabalhar com esse carro. Existe um porquê, então não ignore o porquê. Porque esse bom motivo que você vai escrever vai ser o seu motivador para alcançar essa meta. Porque só escrever a meta de guardar dinheiro, não, olha, guarda isso que eu estou te falando agora. Só escrever a meta de guardar dinheiro não vai ser o seu porquê todos os dias para você guardar o dinheiro. Porque quanta gente
guardou dinheiro durante bastante tempo, depois foi lá e gastou o dinheiro todinho, não sabe com que gastou. Muita gente. E eu falo isso porque eu atendo dezenas de pessoas e isso é muito comum, muito natural. A segunda meta que eu trouxe aqui de exemplo aqui para vocês. Uma meta profissional, meta de negócios. Quero crescer profissionalmente. Por que que você quer crescer profissionalmente? Até quando você vai crescer profissionalmente? É por causa do dinheiro que você precisa? É porque você precisa de uma renda a mais? Aí aqui tá. Vou aumentar minha renda enquanto, lembra do valor que precisa ter? 30%. Até quando? Até dezembro. Por quê? Para ter mais liberdade, reconhecimento, para poder ajudar minha família, para poder conquistar talvez um carro, para poder viajar mais, para poder desfrutar mais. Sempre sigam essa estrutura do porquê. A outra meta que eu comentei aqui para vocês, que eu trouxe como exemplo, é a meta do lazer, né? Lazer, qualidade de vida. Então, quero viajar mais. Gente, quero viajar mais não é uma meta. Não é uma meta, quero viajar mais. Vou fazer uma viagem até junho para até quando? Lembra? O objetivo, fazer uma viagem, e aqui você pode ser mais específico, fazer a viagem para a praia, fazer a viagem para talvez visitar a sua família, né? Fazer a viagem para alguma cidade que você gostaria, você pode ser mais específico ainda. Até quando? Até junho, julho, desculpa. Por que que eu vou fazer isso? Para criar memórias com os meus filhos, para descansar, para poder curtir com a minha família. Essa é a estrutura correta de criação de metas. E esse porquê, ele é transformador no nosso cérebro, gente. Esse vai ser todos os dias o seu combustível para você lutar pelos seus sonhos, pelos seus objetivos. Uma outra meta aqui, meta espiritual, né? Se você escolheu esse pilar, quero me conectar mais com Deus. Isso não é uma meta. Agora, vou me dedicar 10 minutos diários para oração todos os dias, isso é uma meta. Gente, quem aqui descobriu que criava metas da forma errada? Me conta aí. Quero saber de vocês agora. Que eu vou ir para o passo 3. Dá um joinha aí. Quem criava metas da forma errada? A Mari deu um joinha. Ele também. Olha aí, gente, o conhecimento, ele é transformador. Então, se vocês fizerem essa estrutura, e aí vocês podem pegar uma folhinha de papel, já que vocês escolheram a meta de vocês, e aí vocês podem voltar aqui nessas 3 frases e colocar sempre no papel de vocês. O que eu quero, eu vou até mostrar para vocês aqui. O que eu quero, até quando eu quero. Então, vamos lá. A estrutura base, tá? Vocês têm que responder essas 3 perguntas para criar uma meta do jeito certo. O que eu quero, até quando eu quero e o porquê eu quero. Ok? Se vocês seguirem essa estrutura, vocês estarão criando metas da forma correta. Então, é isso, ó. Deixa eu ver se tá mostrando para vocês o que eu escrevi aqui. Aqui. Ó, o que eu quero, eu peguei o papel e separei em 3 partes, tá bom? O que eu quero, até quando eu quero e o porquê que eu quero. Se vocês seguirem a estrutura no papelzinho, no computador, no bloco de notas, e aí você já escolheu ali qual é o pilar, né? Se é o pilar financeiro, por exemplo, vamos voltar lá no exemplo, o que eu quero? Fazer uma viagem para a Bahia. Até quando eu quero? Até dezembro. E por que que eu quero? Porque eu quero visitar a minha família, porque eu quero criar memórias com os meus filhos, porque eu quero conhecer a cultura daquele lugar, porque eu quero me divertir, descansar. Viu como ficou muito simples, gente, responder essas 3 perguntas para criar meta? Quem acha que ficou simples? Ficou simples? Vânia, ficou simples?
Ficou simples. Então, assim, não é nada complexo. Existem vários métodos de criação de metas, mas eu quero trazer coisas muito simples aqui que funcionam para mim. Foi assim que eu criei a minha meta de viajar para os Estados Unidos, tá bom? E aí, o que acontece, né? Porque, lembra que eu falei lá no início, por que a gente não alcança, né, as metas? Porque a gente, às vezes, coloca essa meta muito macro. E aí, se eu não quebrar essas metas em pequenas ações, eu talvez não consiga realizar, tá bom? Então, eu preciso seguir esse terceiro passo. Então, eu fui lá, criei as minhas metas, respondi as 3 perguntas. Primeiro, né, qual é o objetivo daquela meta? Depois, quanto tempo que eu vou realizar? Depois, por que eu quero realizar aquela meta? E agora, o passo 3 é quebrar essas ações. Então, vamos pegar o objetivo que eu trouxe aqui para vocês de guardar 10 mil por mês. Ok, 10 mil é a minha meta final. Mas o que eu preciso fazer todos os meses? Como está a minha vida financeira hoje? Quanto que eu consigo guardar mensalmente? Será que eu preciso fazer renda extra? Será que eu preciso eliminar algum gasto que eu tenho hoje para poder conseguir guardar? Vamos trazer agora o exemplo da minha viagem, para ficar mais simples para vocês, tá bom? Nesse passo 3, que eu disse que eu ia compartilhar com vocês. Então, aqui, qual era a minha meta? Fazer uma viagem para os Estados Unidos, para a Disney. Minha meta era fazer uma viagem para a Disney. Até quando? Até dezembro de 2019. Por que eu queria ir, né, para a Disney? Por que eu queria cumprir essa meta? Porque eu tinha o sonho de criança de conhecer a Disney, porque eu queria ter essa experiência de viajar para outro país, de conhecer mais pessoas, de conhecer a magia da Disney. Esse era o meu porquê. E agora, seguindo o passo 3, eu precisava quebrar essa meta grande em pequenas ações. Então, o que eu fui fazer? Ok, eu tenho que viajar. O que eu preciso fazer? Eu preciso de um passaporte, eu preciso alugar um lugar para eu ficar, eu preciso comprar as minhas passagens, eu preciso alugar um carro, eu preciso comprar os ingressos, eu preciso guardar dinheiro para isso. E aí eu fui criando essas ações. Na época, gente, eu criei um quadro no meu quarto. E esse quadro, eu coloquei um monte de post-its, né? Post-its são esses stickers aqui, né? Esses papelzinhos pequenos. Eu criei um quadro da minha meta de viagem com esse post-it e eu coloquei lá, eu coloquei tudo que eu precisava, eram as minhas ações. Então, eu coloquei lá, tirar passaporte, eu coloquei lá, comprar passagens, eu coloquei lá, alugar carro, eu coloquei lá, comprar malas, porque eu não tinha mala. Eu coloquei lá que eu precisava ver o plano de celular também, porque lá a telefonia é diferente. Eu coloquei que eu precisava alugar carro, tudo isso estavam nas ações. E aí as ações é como se fosse um checklist de tudo que você precisa para que você cumpra aquela meta. E aí, cada vez que eu conseguia cumprir uma ação, eu movia ela para uma ação realizada, até eu conseguir, durante 2 anos, seguir esse plano. Eu precisava comer, então eu precisava guardar dinheiro, eu pesquisei quanto eu iria gastar diariamente para me alimentar com a minha filha lá, e aí eu fiz uma projeção. Poxa, para viajar para Disney, eu preciso de 40 mil reais. E até lá, eu vou ter que guardar 40 mil reais. E às vezes, gente, para nossa meta, sendo bem sincero aqui com vocês precisam renunciar a algumas coisas, porque não foi fácil realizar essa meta. Então, muitas vezes eu tive que negar convites de passeios no final de semana,
Eu fiquei quase, praticamente os 2 anos, a minha filha, eu lembro que na época, eu não comprei para ela, não troquei a mochila dela da escola, ela ficou 2 anos indo para a escola com a mesma mochila, então eu tive que fazer escolhas, eu não fiquei gastando com besteira, gastando com roupas, gastando com coisas que eu não precisava, porque eu já tinha me reeducado financeiramente também. Então, assim eu consegui cumprir a minha meta de 2 anos para fazer uma viagem para Disney. Foi algo simples? Não. Foi 2 anos seguindo um plano. Mas o que eu fiz? Todas essas ações que eu falei aqui para vocês. Segui o passo 1, que foi o quê? Foi ir lá e eu definir qual era a área que eu precisava. Lembra? A financeira, que eu precisava. Aqui, desculpa. No caso da minha viagem, era lazer, né? Uma viagem de lazer que eu precisava. Depois, eu vim aqui e defini, quero viajar para Disney até dezembro de 2019, por que eu quero, e aí depois eu vim para o passo 3, definir todas as ações que eu precisava fazer para realizar essa viagem. Gente, é algo muito simples. Meta precisa ser simples e clara para a gente alcançar, porque se torna muito complexo. Nós, seres humanos, temos uma tendência a desistir dos nossos sonhos, dos nossos objetivos de forma muito fácil. Mas eu não quero que vocês que estão aqui hoje, separando esse tempinho, desista dos sonhos, dos objetivos de vocês. Eu quero que vocês realizem. Aqui eu trouxe já o exemplo da meta, como ela ficaria no final. Quero guardar 10 mil, até quando? Até dezembro. Por quê? Né, para ter segurança de não viver no aperto, e as ações, né? Ter clareza, eu preciso ter clareza da minha vida financeira, porque se eu não tiver clareza da minha vida financeira, eu não sei se está sobrando dinheiro, se está faltando dinheiro, então preciso ter esse primeiro passo. Depois, para alcançar essa meta até dezembro, eu precisaria guardar R$ 834 todos os meses. Vocês podem quebrar mensal, quem recebe por semana pode quebrar por semana, para guardar por semana. Quem recebe quinzenal pode guardar quinzenal. Tudo isso vocês têm que adaptar para a realidade de vocês. Já que eu fiz a minha análise financeira, eu percebi que eu posso cortar os pequenos gastos que eu tenho aqui com fast food. Eu posso cortar esse gasto porque a minha meta maior, o meu objetivo maior é o quê? Guardar R$ 10.000 esse ano. Eu vi que eu tenho oportunidade de fazer uma renda extra aqui. Eu trabalho mensal, mas eu posso fazer uma renda extra, sei lá, de trabalhar no buffet final de semana, vender alguma coisa, vender até mesmo coisas que vocês não usam para fazer renda extra. Eu já fiz isso. Eu cortei uma assinatura de TV que eu não usava, já passei a economizar R$ 100 que eu guardo todos os meses para outros objetivos. Então, tem que ter ações. E aí, a outra que eu trouxe um exemplo para fechar com vocês foi: o que eu quero? Viajar com a minha família. Até quando? Prazo, até julho. Para que eu quero, né? Por que eu quero? Para criar memórias, para eu descansar. E as ações, ter clareza, né, das despesas que eu posso reduzir, avaliar, como eu comentei, a renda extra, economizar nas contas de consumo. Gente, quando vocês forem fazer objetivo de metas, que são metas em família, envolvam a família de vocês, tá bom? Porque metas em família funciona bastante. Eu vou contar um segredo aqui para vocês fazerem a família de vocês participarem de uma meta. Eu vou dar um exemplo de uma meta de viagem em família. Vamos supor que você quer viajar com a tua família final do ano e a tua família gosta de viajar, mas talvez vocês nunca viajaram ou viajam pouco porque não tem condição, porque o dinheiro não sobra. O que vocês vão fazer? Vocês vão chamar a família, vão criar a meta. Por exemplo, olha, pessoal, eu percebi que dá para a gente criar a meta esse ano. Esse ano vamos viajar para a praia final do ano. Ou vamos viajar para a Bahia, para outro país, enfim. E eu quero aqui que todos vocês participem dessa meta. E o que a gente vai fazer a partir de hoje? A gente vai economizar nas nossas contas de consumo. O que são as contas de consumo? Conta de água, conta de luz. Então, em casa, você incentiva as pessoas a não deixarem a torneira aberta, tomar menos tempo de banho no chuveiro. Como? Você avaliando o consumo. Vamos supor que a sua conta de luz é R$ 400.
Aí você vai criar essa meta com a família de reduzir. No próximo mês você vai avaliar a conta. Poxa, conseguimos reduzir R$ 50. Já temos R$ 50 que será guardado para a nossa viagem final do ano. Porque, gente, nenhum ser humano funciona sem recompensa. Todos nós funcionamos com recompensa. Então, se você não der uma recompensa, não adianta ficar falando. Fulano, fica menos tempo no chuveiro. Tal pessoa... não demora aqui com a louça, não gasta água, deixa as luzes desligadas, não adianta. As pessoas funcionam com recompensa, e se você fizer isso, vai funcionar para você, tá bom? Então, meta de consumo funciona muito bem com a família. E aí, para quem quer fazer viagem, gente, tem que pesquisar o destino, quanto custa, tá? Então, para quem, não só para viagem, se você quer comprar um carro, você tem que pesquisar quanto é que custa esse carro, para você traçar um plano de até quando você vai conseguir alcançar, comprar esse carro. Eu quero comprar uma casa, por exemplo, né? Muitas pessoas querem sair do aluguel, querem ter a casa própria. O sonho da casa própria é um sonho de dezenas de brasileiros. Porém, você precisa colocar isso como uma meta, como objetivo. Quanto custa a casa que você quer comprar? Qual é o bairro que você quer comprar essa casa? Porque se você sabe o preço da casa, você vai começar a ter as ações mensais para você guardar dinheiro para esse objetivo. Ou se você percebe que a sua renda não dá para isso, vai começar a ter ações para gerar renda extra para aquele objetivo. E a cada dia vai ficando mais perto do seu objetivo. Se você tem um sonho de comprar uma casa, sei lá, essa casa é R$100 mil, e você conseguiu juntar 1.000, já não é mais 100 que você precisa, é só 99. E aí, a cada dia, é muito bom você conseguir realizar suas metas, porque a cada dia você vai se sentindo mais realizado, chegando mais perto do objetivo de vocês. Então, não desista porque é muito caro, não desista porque você não tem dinheiro, não tem condição agora. Comece com esse primeiro passo, tendo clareza, com essa primeira ação, né? Tendo clareza de como está a sua vida financeira, que isso é bem importante. Bom, e aí, gente, eu queria agora mostrar um vídeo para vocês que eu achei muito legal essa semana no Instagram, da Rose do Bronze. Eu não sei se vocês conhecem, ela é influência do Instagram, mas eu achei um vídeo. Como é que você quer vencer na vida? Sentada no sofá, sentada na esquina, murmurando da vida, aceitando essa vida aí para vocês, essa vida mesquinha, você não faz acontecer, fica sempre reclamando da sua vida. Olha aqui a Rose, mãe de 8 filhos, olha lá, tava lá no Leme, e tô aí descendo, até o final de Copacabana. Você tá pensando que a minha vida é fácil? Aí tá. Você acha que eu vou ficar dentro da comunidade murmurando, se questionando para minha colega, para minha conhecida, para meus familiares? Ninguém vai poder me ajudar que eu mesmo não levantar e fazer acontecer. Simples assim. Sabe por quê? Vai ter pessoas para te escutar, você falando do teu sonho. Ai, tem um sonho, igual eu, Rose, tem um sonho de ter um carro. Eu tenho um sonho de ter um carro, né? Por quê, Rose, você quer ter um carro? Eu quero ter um carro para luxo, não. Eu quero ter um carro porque, primeiro, eu acho que eu mereço, eu trabalho muito. E ter um carro para caso de necessidade, algum dos meus filhos passar mal, eu passar mal, meus filhos não precisar bater na porta de ninguém, e eu não precisar bater na porta de ninguém. Quando eu quiser passear, ir para Cabo Frio, região dos lagos, seja lá onde for para São Paulo, eu tenho um carro. Tá entendendo, gente? Então, assim, eu posso ter um carro. Eu vou ter um carro. Por quê? Eu não bato nessa praia à toa. Eu não trabalho debaixo desse sol quente à toa. Pode demorar 1 ano, 2, 3, 5, 10 anos, mas eu vou ter meu carro. Por quê? Eu trabalho para isso. Eu vou fazer isso acontecer. E você que quer ter tua casa própria, você vai ficar aí sentado, esperando a casa cair assim na sua frente, só você entrar dentro? Não funciona assim, gente. Tem pessoas que frequentam a igreja, Deus usa o pastor para falar,
entendeu? Para entregar a benção para vocês, mas vocês têm que se mover. Ó, Deus manda te entregar uma chave, entendeu? Mas essa chave, para você fazer acontecer, você tem que levantar da cadeira, do sofá, da cama e botar em prática o teu sonho. Você tem que trabalhar. Deus já usou o pastor para te falar isso, que você vai ter uma casa. Então, mas você tem que trabalhar para conquistar a sua casa. A casa não vai cair do céu, entendeu? É simples assim, gente. Pede a Deus força, saúde e segue em frente. O tempo que você anda murmurando. Tem dia que eu chego em casa com meu pé todo inchado, rouca de tanto gritar, as costas se queimando, ardendo de sol. Mas eu sei que no outro dia eu tenho que acordar cedo para vir de novo para debaixo de sol quente. Eu vou ficar murmurando porque meu pé está inchado, minhas costas estão ardendo. É passar o protetor solar, botar 2 blusas térmicas, que hoje eu tô com 2, e continuar botando o sonho em prática. Para de murmurar. Agora você vê, boa sorte para você, porque eu tô fazendo meu sonho acontecer. Vambora, pra cima. Chama Rose, é isso, mulher guerreira. Aceitando essa vida aí para você. Carro, né? Porque ela trabalha para isso. Então é um vídeo bem interessante, é bem curtinho ali que ela postou. Mas ela traz uma lição de vida para a gente. Porque quantos objetivos a gente desiste no meio do caminho? Quantas metas a gente não luta para ter e quantas vezes a gente coloca desculpas na nossa vida que a gente não vai alcançar aquele objetivo porque aquilo não é para a gente, porque a gente não tem condição, porque a vida é muito difícil para a gente, mas tem outras pessoas que têm uma vida muito mais difícil com a gente do que a gente e conseguem alcançar os objetivos, conseguem alcançar as suas metas. Então, ela fala muito de que ela tem sonhos, ela tem objetivos e ela quer alcançar os objetivos dela. E é isso que eu quero trazer para vocês, né? Não desistam, podem parecer muito difícil, pode parecer impossível, né? E vocês vão ouvir de muitas pessoas, quando vocês começarem a criar as metas de vocês, que você é sonhadora, que não é possível para você, que é muito difícil, mas não desista dos sonhos de vocês, não desistam do objetivo, apesar da dificuldade, apesar dos desafios da vida, não desista dos objetivos de vocês. E eu quero estar aqui para ajudar, para fazer vocês alcançarem. Por este motivo, o que eu quero compartilhar agora para vocês, né, que já vieram aqui, já estão nesse workshop, já conhecem os meus conteúdos, né, tem alunos aqui do meu Money, tem alunos que já foram das minhas consultorias, das minhas mentorias. Eu criei um plano financeiro desse ano, né, de 2026 para vocês. E aí, nesse plano financeiro, eu coloquei toda essa estrutura de criação de metas, tá? Então, lá vai ter qual é a meta, aqui a capa, né, do planner. Vocês estão vendo, né, a minha tela aqui, né? Estou mostrando o planner, agora só para ter certeza. Sim, né? E dá um joinha? Sim. Pronto. Então, aqui eu estou mostrando o meu planner financeiro que eu criei. E eu vou dar de presente esse planner para vocês. Esse planner é algo que vocês podem imprimir para quem gosta de papel, ou vocês podem usar ele no computador mesmo e ir escrevendo no caderninho para quem não gosta de imprimir. Então, aqui tem o calendário do ano, né? Tem aqui o quê? As metas. Para vocês criarem as metas do ano de vocês, colocar aqui as metas, acompanhar essas metas, lista aqui, lembra o que eu quero, né? E por que eu preciso disso, tá aqui, para vocês planejarem os lugares que vocês querem viajar, os planos que vocês querem fazer, né? O checklist aqui, né? Lembra que eu falei da passagem? O que eu fiz, né? Eu precisava de passaporte, eu precisava comprar passagem, eu precisava ver o plano do celular, né? Se você for para a praia, precisa de protetor solar, tem lugares que para você, países que para você entrar precisa estar com as vacinas em dias. Então, tem checklist aqui para vocês fazerem.
E tem algo bem importante aqui que eu quero que vocês façam, independente de vocês baixarem o meu planner ou não, é fazer uma carta para o futuro de vocês. Como é que vocês querem estar em janeiro de 2027? O que vocês querem ter conquistado até lá? Né? Quais metas vocês querem ter alcançado até lá? Tá? Então, escrever, ela vai gerar um gatilho no seu cérebro. Escrever traz mais gravação do que ouvir, né? Vocês hoje só vão absorver apenas 20% da aula que eu dei, mas se vocês escreverem, a probabilidade é que vocês gravem de 30% a 40%, tá bom? Então, por isso que eu incentivo os meus alunos sempre a escrever. E aí aqui tem para você colar foto de pessoas especiais que vão te ajudar, te dar motivação para chegar nesse objetivo. Aqui tem os hábitos, lembra que eu falei os hábitos que vocês precisam mudar, as ações que precisam fazer para alcançar essas metas. Não é tão simples mudar hábito, mas é possível. Então tem aqui, eu preciso de conhecimento, eu preciso me desenvolver. Então tem os cursos, os treinamentos que vocês precisam fazer, livros que vocês podem ler para adquirir conhecimento, filmes, séries que vocês vão assistir durante esse ano. Então, é um planner completo, tem as minhas ferramentas, a roda da vida para vocês fazerem, tem as ações, tem tudo como fazer, tem a roda do dinheiro para você saber como está a sua vida financeira, tem aqui a lista de presentes do ano para você já se planejar, as pessoas que vocês precisam presentear, porque aqui tem um gatilho muito forte, muitas pessoas gastam muito dinheiro com presentes porque não se planejam para presentear. Sai comprando as coisas em cima da hora e por isso você gasta muito mais. Os sonhos que vocês querem alcançar. Lembra aqui, o prazo, data, sonhos precisam ter data. Lista de motivos da gratidão. Gente, são mais de 100 páginas esse planner que eu criei aqui para vocês. É importante vocês terem, para vocês terem um caminho a seguir, para ter um guia mesmo ali no dia a dia com vocês. Eu estou presenteando vocês porque vocês estão aqui nessa aula comigo hoje, tá bom? Então, quem está lá no grupo não vai receber esse presente é só para quem esteve presente, né, aqui na aula de hoje, e aí eu vou até fazer um print com vocês aqui, para eu saber as pessoas, né, que estavam aqui nessa aula. Quem puder, né, participar da foto, abrir a câmera aí rapidinho para a gente tirar uma fotinha nossa. E aí eu vou registrar esse momento. Quero agradecer a vocês que estiveram aqui. A Lu, quanto tempo, saudades. A Vânia é uma nova carinha que eu estou vendo aqui. A Nene, a Quitéria, minha amiga, que está aqui. Amanhã estaremos juntas. E a Mari, que está aqui, agradecer a vocês. E eu queria rapidinho, antes da foto, quem quiser falar, gostaram da aula? Gostaram de aprender a criar metas? Me contem aí rapidinho como é que foi para vocês. Gostaram? A Quitéria já deu joinha. Muito bom, gente. É um prazer. Quem puder depois mandar lá no grupo, né? Um feedback, se foi bom, se não foi legal, se foi legal, o que precisa melhorar também, podem mandar lá no nosso grupo, eu vou abrir o grupo, vocês podem mandar. Então, eu agradeço a vocês, que Deus abençoe vocês, e eu quero ver vocês realizando as metas de vocês, tá bom? Então, quero ver a foto de vocês realizando. A Mari, eu sei que tem as metas dela aí também, que algumas ela já me falou, né? A Nery, eu quero saber depois suas metas, me conte também. A Vânia, ela tem meu contato no grupo, também me manja, a Lu, porque se vocês criam, fica mais fácil de vocês conseguirem conquistar os objetivos. Se vocês não criam metas, é muito difícil de realizar, porque o dia a dia consome. Aí, a Vânia já vai criar a meta dela do carro. E você vai realizar, já mentalize aí, você entrando no carro, com a foto do carro, me mandando a foto do carro, aí eu consegui realizar, porque eu vou estar aqui na torcida para você realizar também, tá bom?